Graças a Deus por essa noite, nós estarmos aqui, o culto de ações de graças ao Senhor. Agradecer a pastora Luana pelo convite, também a vida da pastora Terezinha, que tem nos acolhido muito bem na igreja sede, e também reencontrar, a esposa está aqui, até eu falei para minha esposa, olha, eu lembro deles de Guararema, eu só não vou ficar olhando para trás, eu já cheguei atrasado com as crianças bagunçando, eu não vou ficar olhando para trás, para ficar procurando, né? Mas, glória a Deus, Deus abençoe a todos. Nós ainda moramos em Guararema, estamos assim, a nossa família é de Mogi, né? E nós agora estamos na fase para mudar para Mogi novamente, né? Quando nós nos casamos, estávamos aqui, fomos a Guararema em função do nosso ministério, né? Que nos transferiu para lá por um período, e agora nós estamos regressando à nossa terra. Amém? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem, por favor, do versículo de número 16 ao versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, do versículo de número 16 ao versículo 26. Amém? Nós vamos falar do texto de Paulo e Silas na prisão. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. E percebendo a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém? É um texto bem conhecido de todos nós, mas a palavra do Senhor, ela se faz nova em todas as manhãs. E eu creio que o Senhor preparou esse momento para juntos compartilharmos desse texto. E aqui vemos Paulo e Silas, né? Paulo que, através da sua conversão, evangelizado diretamente por Deus, era Saulo, se tornou Paulo. Ele estava junto com Silas. E a Bíblia diz no versículo de número 16, que um certo dia, ele indo nós para o lugar de oração. Vemos aqui que eles estavam com um propósito, uma vida separada para servir ao Senhor, e não estava buscando outra coisa a não ser a presença do Senhor. A Bíblia está relatando que eles estavam indo para o lugar da oração. Isso é muito importante, que
a nossa vida, como a irmã testemunhou aqui há poucos instantes, a nossa vida é pela fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas o poder de Deus nós buscamos através da oração. Paulo e Silas, pautados pela oração, estavam indo mais uma vez buscar ao Senhor. E a oração, ela pode mover todas as circunstâncias. Eles não estavam buscando bens próprios, mas estavam buscando mais do Senhor, mais de Deus. Porque a Bíblia também diz no livro de Efésios que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, mas diz que é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então as nossas lutas espirituais, nós só podemos combater de forma espiritual. Não é através de estratégias humanas, não é através do nosso conhecimento pessoal e intelectual, mas sim através do direcionamento do Senhor. E isso vem através da oração. Paulo, como nós conhecemos, um dos maiores missionários que a Bíblia relata. Metade do Novo Testamento foi escrita através dele, de cartas às igrejas que ele evangelizou. Então ele sabia da necessidade de ter uma vida de contínua oração. E ele estava indo. E olha que interessante o que a Bíblia diz. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Esses homens indo a caminho da casa do Senhor, buscar ao Senhor, encontrou uma escrava. Fala-se escrava porque nos versículos posteriores fala que tinha 2 senhores. E ela, além de ser escrava desses senhores, era escrava também de um espírito maligno, que previa o futuro. Olha que coisa. E o versículo de número 17 diz: e essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Um espírito maligno testemunhando de 2 homens de Deus. Que eu quero trazer já uma reflexão. Embora estejamos todos nós servindo ao Senhor, buscando a Deus, nós nunca podemos afirmar que tudo que vem a nós, dita por pessoas, vem da parte de Deus. O que essa moça estava dizendo era pura verdade. Que esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Por isso nós temos que ter o nosso coração e a nossa mente de uma forma muito prudente e vigilante para tudo aquilo que ouvimos e que observamos. Nem tudo vem da parte de Deus. Mas como assim? Cuidado com muitos elogios, aquilo que falam a respeito do seu comportamento perante o Senhor, que é visto apenas por vista, porque o que nós fazemos não é apenas aquilo que os homens vê, mas nós temos o nosso relacionamento de uma forma particular com o Senhor. O momento do culto é um momento de celebração, de alegria, né? Nós os vimos, os celebramos, os alegramos, mas temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para saber o que provém e o que não provém da parte do Senhor nosso Deus. Porque aqui Paulo e Silas estavam cheios do Senhor. Dado isso que o versículo 18 diz: e ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno, saia dela. Paulo repreendeu um espírito que estava dizendo bem dele, falando bem dele. Às vezes quando nós recebemos um elogio é muito bom, ficamos felizes, mas busque ao Senhor, fala: Senhor, eu preciso ser reconhecido apenas por Ti, pela Tua vontade, que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre mim. Eu não preciso ter reconhecido, né, como diz, tem
um louvor que fala, não preciso ser reconhecido por ninguém. Não, em muitos atos nós temos que ser reconhecidos pelos homens da terra, mas o maior reconhecimento vem do nosso relacionamento com Deus. Sejamos reconhecidos cada vez mais pelo Senhor. E é interessante que quando Paulo ele repreende esse espírito, ele vem numa atitude ligada diretamente a uma orientação do Senhor Jesus, que está no livro de Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17 e o versículo de número 18. Que diz assim a palavra do Senhor: estes sinais acompanharão, algumas versões de seguirão, os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. A maior confirmação do ministério de Paulo está aqui. O espírito maligno seguia e ele o repreendeu em nome de Jesus, e aquele espírito maligno saiu da vida daquela moça. E o Senhor Jesus, quando ele traz essas palavras que fala, e esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios. Tem muitos males que assolam a nossa vida, assola a nossa geração. E muitos deles, é claro que nós precisamos buscar orientação profissional, orientação médica. Muitos que às vezes não conseguem dormir, não conseguem ter paz de espírito. A nossa primeira batalha, ela deve ser no reino espiritual. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que está tirando a nossa paz, que está tirando o nosso sossego, nós temos que começar através da oração, buscar a orientação do Senhor, porque sabemos que o inimigo, ele está nesse último momento da igreja, buscando tirar a paz, tirar o nosso foco. Mas quero te dizer uma coisa: os sinais de Cristo irão nos seguir, porque nós iremos repreender todo o mal, proclamar libertação, salvação, porque somos aqueles a qual o Senhor chamou para esse último tempo da igreja de Cristo. Aleluias! E o Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, no versículo de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 19. Olha o que a palavra do Senhor também corrobora com essa ação. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras, algumas versões falam serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Aleluias! Glórias a Deus! Jesus também dizendo essas palavras: eu vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões. É tão interessante esse texto, porque Jesus ele menciona aqui serpentes e escorpiões, são pragas sorrateiras. A cobra, ela não anda onde as pessoas possam ver, e os escorpiões também não andam à nossa vista. Comumente eles ficam escondidos, ele vem de uma forma surpreendente para picar o calcanhar, pegar na parte mais baixa do nosso corpo. E o inimigo ele vem dessa forma, de uma forma sutil, escondida, para tentar nos atingir.
Mas o Senhor nessa noite, é a mesma autoridade que Ele derramou sobre Paulo, Ele derrama sobre a igreja do Senhor. Você que está acompanhando na sua casa, olha, o Senhor te dá autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para repreender todo o poder do inimigo, e nada lhe fará nenhum dano, não terá dano sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque essas palavras não são minhas, são do Senhor Jesus. Porque Paulo, ele tomou posse. Haja vista que Atos dos Apóstolos foi escrito após a ascensão de Cristo à terra. Aqui o Senhor Jesus, ele estava ainda com os discípulos, e ele estava passando orientações aos discípulos, estava passando orientações aos seus servos. Certamente Paulo, ele foi revestido dessa autoridade quando ele repreendeu aquele espírito maligno que estava sobre a vida daquela moça. Igreja do Senhor, nós nunca podemos nos esquecer que o Senhor já liberou sobre nós uma palavra de autoridade, seja dentro do nosso lar, no seio da nossa família, no seu local de trabalho. Você é autoridade espiritual naquele lugar, aleluia. Seja aqui no ministério, para você ser bênção na igreja, olha, o Senhor te dá autoridade. Olha, se alguém te ligar, te mandar um WhatsApp, uma mensagem, olha, ore por mim, a autoridade de Cristo está sobre você. A autoridade do Senhor já foi liberada, porque o Senhor está dizendo, olha, eu vos dou autoridade. Aleluias. O Senhor nos dá autoridade para nós avançarmos como igreja do Senhor. E assim que Paulo, ele repreende o espírito maligno que estava sobre a vida dessa moça, olha como a retaliação do inimigo ela vem. E os seus donos, diz no versículo 19, lá em Atos novamente, capítulo 16, versículo de número 19. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. O inimigo, ele sempre vai querer nos acusar, nos atingir. Mas uma coisa eu quero dizer a vocês: descanse o seu coração. Nenhuma palavra que será lançada contra a sua vida por você obedecer a Deus irá lhe atingir. Paulo e Silas foram arrastados porque eles estavam proclamando o nome de Cristo, proclamando salvação, libertação sobre a vida de uma moça que já era escrava há muito tempo. E esses senhores viu que a sua esperança de lucro, que o seu ganho monetário estava perdido. Aí disse, olha, então vou levar esses homens à praça pública. E levou os magistrados e disse, olha, esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Realmente, a igreja, ela anda na contramão do mundo. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento. Aleluias! Realmente o que nós aprendemos e o propósito que Cristo nos resgatou não é para viver conforme o mundo, não é para viver conforme o mundo diz que é a verdade. A palavra do Senhor é a verdade que liberta o mundo. A palavra do Senhor é a verdade que liberta a nossa vida. E é isso que nós proclamamos: libertação, uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. E esses homens estavam dizendo justamente isso. O que aqueles homens estavam acusando Paulo e Silas, na verdade, é o que era verdade. Eles estavam realmente pregando libertação. Muitos querem viver no engano, mas nós conhecemos Cristo, aquele que nos salvou, nos libertou, que a sua graça maravilhosa nos alcançou. E aqui nós estamos. Aleluia! E a multidão se ajuntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. E é tão interessante, não dá para me aprofundar, mas quando nós olhamos
Quando Jesus ele fala lá no Evangelho de João, capítulo de número 17, esse texto é um texto maravilhoso, que é uma oração de Jesus pelos seus discípulos e por nós. Porque lá Jesus já diz que o mundo não nos aceitou, que o mundo não seria os nossos amigos. Por que a igreja sofre perseguição? Por que a igreja sofre retaliações? É porque nós não somos amigos do mundo. Nós não somos deste mundo. E aqui Paulo e Silas estavam sofrendo na carne, no seu corpo físico. Hoje nós vemos outros tipos de retaliação que o inimigo tenta atingir a nossa vida. Tenta atingir a nossa mente. Tenta atingir os nossos sentimentos e emoções. Essas retaliações eram físicas, mas vemos aqui que eles estavam sofrendo por falar do Evangelho de Cristo. E é tão interessante que falar desse momento, eles são jogados no cárcere. Versículo de número 24. Tendo recebido tais ordens, eles os lançaram no cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Quando fala que Paulo e Silas, eles são lançados no cárcere, vemos aqui uma questão que muito fala sobre os nossos dias atuais. Que quando nós, como servos do Senhor, nós não sofremos as retaliações fisicamente, graças a Deus, a nossa nação, nós não vemos a perseguição direta sobre açoite físico aos cristãos, embora muitas outras nações do mundo aconteça isso. Mas vemos aqui que o inimigo, ele é estrategista e muda muito a sua forma de atuar. Lá atrás, vemos que durante a trajetória da igreja, acho que década de 80, 90, vemos que o inimigo, ele forçava as pessoas a cair no erro, pecar e sair da igreja. Hoje o inimigo, ele tenta de uma outra forma esfriar quem está indo à igreja. E tem um comparativo que o Senhor colocou no meu coração. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, quando fala do cárcere interior, está falando das nossas lutas interiores, está falando dos nossos medos, dos nossos receios, dos nossos temores. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11, verso de número 2, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Isso aqui é João Batista. Eu vou ler um pouquinho mais para frente, mas já vou adiantar aos irmãos. A Bíblia está dizendo, o próprio Jesus disse que nascido de mulher não havia homem maior do que João Batista. Mas João Batista, quando está preso aqui, ele está dizendo, mandou os seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? A Bíblia diz que João Batista era aquele que vinha preparando o caminho para o Messias. É aquele mesmo que vivia pregando no deserto, vestido com pele de camelo, se alimentava com mel silvestre e com gafanhotos. Aquele que pregava a libertação onde ninguém ouvia falar de Jesus ainda. Cheio do Espírito Santo, a igreja de João Batista era no lugar mais difícil, que era no deserto. Não era no centro de uma cidade, mas muitas pessoas iam ouvir a sua mensagem, porque cria que ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mas em dado momento da vida, João Batista teve os seus conflitos interiores. Ele mandou perguntar a Jesus se era ele mesmo. Ele teve dúvida.
Quem não tem dúvida na sua jornada, na sua vida? Quantos cristãos que estão sofrendo aflições e às vezes se pergunta: Senhor, o Senhor está mesmo comigo? Foi o Senhor que me chamou para essa obra? Foi o Senhor que me chamou e me resgatou do mundo? É o Senhor mesmo? Porque as nossas lutas interiores, só nós sabemos o quanto nós estamos sofrendo e padecendo. Quantas vezes ajoelhamos, nos derramamos em lágrimas diante do Senhor, questionando o chamado, questionando a vocação do Senhor e se Jesus Cristo realmente nos salvou. Dado o tamanho dos conflitos interiores, os conflitos da nossa mente, nós vemos que esse momento tão terrível que a humanidade está passando, essa pandemia, as pessoas tendo que ficar em casa, ficando depressivas, muitas perguntando se Jesus, Ele realmente veio nos salvar. Eu digo com toda certeza, Jesus, Ele está entre nós. Ele continua salvando, Ele continua restaurando, Ele continua curando, libertando e principalmente levando para os céus. É uma notícia que nenhum jornal vai veicular. Essa é a notícia mais atual que nós temos para o nosso momento, que Jesus está vivo e Ele está entre nós para salvar, curar e libertar. Aleluias! João Batista, ele teve esse embate dentro da sua alma e ele pediu aos discípulos para pergunta se é Jesus mesmo, se vai vir outro. E quando fala que Paulo e Silas estavam no cárcere interior, o Senhor colocou em meu coração, fala das nossas lutas interiores, dos conflitos da nossa alma. Mesmo que João Batista enfrentou na sua circunstância. O versículo 4 é maravilhoso de Mateus capítulo 11. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e estão vendo. Aleluias! O que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Aleluias! Aleluias! Jesus, Ele continua operando entre nós. Jesus, Ele continua libertando. Ele tira, aleluia, as vendas dos cegos. Seja os cegos físicos, os cegos espirituais. O Senhor continua curando. Os mancos, eles começam a andar. Os leprosos são purificados. O Senhor liberta do pecado. Ele continua, aleluia, trazendo uma nova vida. Aleluia. Os mortos são ressuscitados. O Senhor continua operando na nossa geração. Aleluias! Seja a surdez espiritual. Você que está na sua casa, eu louvo a Deus pela igreja que está proclamando o Evangelho de Cristo através das suas lives. Isso é muito importante. Porque tem pessoas que têm muito medo, receio, e o Senhor, Ele pode entrar nas casas através dessa mensagem. Aleluias! É uma ferramenta tremenda. O inimigo pensou que ia calar a igreja, mas o Senhor, que é o dono da igreja, Ele dá visão aos seus líderes, dá estratégia para continuar alcançando aqueles que necessitam da palavra. Aleluias! Jesus, Ele diz tudo isso. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João Batista. Aí Jesus começou a testemunhar quem era João Batista. Aleluia, isso é tremendo. Sabe por quê? João, dentro da sua fragilidade emocional, espiritual, Deus conhecia o seu íntimo e a sua história. Deus não leva em conta a nossa fragilidade do momento. Somos seres humanos, o Senhor, Ele nos sonda e nos conhece.
sabe das nossas limitações, sabe dos nossos defeitos. Jesus não julgou João Batista pelo seu questionamento. Mas olha o que Jesus diz sobre João Batista: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? O homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver, um profeta? Sim, eu lhes digo. Olha o que Jesus está dizendo. Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade: entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aleluias. Meu irmão, minha irmã, igreja do Senhor, você que está na sua casa, eu quero te dizer: tudo que você prestou de serviços ao Senhor, saiba de uma coisa: a Bíblia diz: nenhum trabalho é em vão no Senhor. Por mais que você esteja no momento de fragilidade emocional e espiritual, o Senhor sabe do seu valor. O Senhor sabe quem você é. Ele sabe as suas obras. Ele sabe, aleluia, a integridade do seu coração. Aleluia. E Ele não se esqueceu de você. Aleluias. O que Jesus retrata aqui de um quadro, pode-se dizer, de um início de uma depressão de João Batista. Ele não olhou para o momento da fragilidade de João Batista, mas olhou para ele e lembrou de quem ele era, para o que ele foi chamado, para o seu propósito. Os discípulos saíram e ele testemunhou: vocês sabem quem é João Batista? Vocês sabem de verdade quem é este homem? Por mais que ele esteja no momento de fragilidade, eu quero testemunhar quem é João Batista. Eu quero te dizer, o Senhor, Ele ainda conta com você, porque Ele sabe que você é chamado, escolhido e preparado para uma grande obra do Senhor. Aleluias. E o Deus da cura, Ele vai visitar a sua alma nessa noite. Ele vai trazer cura ao seu espírito. Aleluias. Porque foi o Senhor que te chamou e que te escolheu. Aleluias. O Senhor te visita nessa noite. Pode ter certeza que esse cárcere interior que você está preso, o Senhor te liberta nessa noite. Aleluias. O Espírito Santo está agindo aqui nessa noite. Aleluias. Quando Paulo e Silas é lançado no cárcere interior, fala das nossas lutas interiores, as lutas da alma, as nossas aflições e dúvidas. Quem nunca duvidou do seu chamado, da sua escolha? Quem nunca duvidou por um momento? Olha, me chamaram para orar. E agora, será que eu vou? O caminho que Deus preparou para Paulo e Silas, eu creio que eles não tinham dimensão daquilo que eles iriam enfrentar. E nós também não temos dimensão daquilo que nós iremos passar. Mas saiba de uma coisa: em todas as etapas da vida, Deus estará com você. Aleluias. Eles foram para a prisão. O cárcere interior fala das nossas lutas interiores, dos medos, do receio, do temor. E quando fala que os seus pés estavam amarrados a um tronco, fala de uma limitação pessoal. Eles não conseguiam exercer o seu chamado para se levantar e caminhar e ter contato com o povo. Fala aqui de uma limitação que foi colocada circunstancialmente sobre a vida deles. Mas eu quero dizer uma coisa. No versículo de número 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando
e cantando hinos a Deus. Eles estavam presos fisicamente. O seu físico estava preso, acorrentado os pés, dentro de um cárcere, mas só que Paulo e Silas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo e Silas estavam com a sua alma curada, a sua mente estava sarada, e o que ele fez foi recorrer o quê? Como a nossa irmã testemunhou, a oração. Enquanto Paulo cantava, Silas orava. Quando Silas orava, Paulo cantava. Nunca se esqueça o poder da oração. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, nunca se esqueça do poder da oração. Nunca se esqueça do poder do louvor. Nunca se esqueça disso. Vemos que Saul, quando estava com o espírito maligno, Davi louvava a Deus com a sua harpa, e o espírito maligno saía da vida de Saul. Paulo orou pela menina que estava com o espírito maligno, e o espírito saiu da vida dela. As armas do cristão, aleluia, para a nossa geração, e assim por toda a história, as armas do cristão é a oração e o louvor e a oração, aleluias. Por isso, minha irmã e meu irmão, às vezes você está nas suas atividades diárias na sua casa, você põe o louvor lá no seu rádio, você vai fazer as suas tarefas, aquele louvor está entrando no seu lar, na sua família, e deixe que o louvor venha invadir mesmo a sua casa, porque o louvor, aleluia, é uma arma poderosa, aleluia, e isso vai influenciar muito no momento em que você está enfrentando da sua vida. Não deixe que essas armas saiam de suas mãos, saiam da sua mente, porque é através delas que você vai alcançar vitórias em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. O poder da oração e o poder da palavra, do louvor. Aleluias. Nunca se esqueça de orar. Antes de tudo, eleve ao Senhor em orações. Recebeu uma notícia dura, uma notícia triste, antes de tudo ore. Não tome nenhuma atitude precipitada, porque entre você receber uma notícia ruim e você tomar uma decisão errada é fração de segundos. Mas nesses segundos eu quero te encorajar a você fazer uma oração ao Senhor. Senhor, eu não sei o que eu vou enfrentar, mas eu peço que a tua presença, o teu Santo Espírito, vá comigo em todos os momentos. Se você recebeu uma má notícia, ou você está enfrentando dificuldades, comece a orar ao Senhor. Vai orando em espírito, para que o Senhor te acompanhe em todos os momentos. Vá louvando ao Senhor. Você está indo de carro, coloque o louvor no seu carro e vá louvando ao Senhor, para que o Senhor te acompanhe nessa batalha. São armas poderosas que o Senhor deixou para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo. E olha o que aconteceu. Versículo de número 26 de Atos. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Eles estavam orando e louvando, e de repente, eu não sei de que forma vai ser, mas de repente o Senhor muda toda a situação. Um quadro que era para ser uma desgraça, o Senhor pode trazer vida. De repente o Senhor vira todas as circunstâncias ao seu favor, porque você está em comunhão com o Senhor, você está ligado em Deus. O seu pensamento, a sua oração, as suas palavras estão profetizando vida, libertação, salvação, restauração, reconciliação.
Aleluias! Paulo e Silas estavam orando e louvando. Verso 16 fala que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. De repente as coisas vão mudar. De repente a estrutura será movida e você vai ver a mão de Deus agindo ao seu favor. Aleluias! Olha que interessante, no mesmo versículo fala de repente e agora imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eles oravam e cantavam. De repente, a estrutura se abalou e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você pode estar buscando uma porta para você. Eu não sei que porta. Pode ser para a saída de um problema. Através da sua oração, imediatamente Deus pode abrir uma porta de escape para você e para a sua família. Imediatamente Deus, Ele pode quebrar todas as correntes que estão prendendo, seja um familiar em um vício, seja correntes que não deixam você voltar para a casa do Pai, sejam correntes espirituais que estão te aprisionando. O Senhor, Ele quebra nessa noite essas correntes. Ele quebra cadeias. O Senhor abre portas. O Senhor traz um novo tempo, porque o nosso Deus é o Deus que responde à oração do seu povo. Aleluias! Nunca se esqueça de quem te chamou, cuidará de todas as coisas para você. Aleluias! O nosso Deus, Ele está vivo, está agindo entre nós. Ele age de uma forma tremenda e poderosa. Não terá como ninguém explicar, mas de repente o Senhor move os alicerces. De repente o Senhor quebra os grilhões e as correntes. Nós nunca sabemos a hora e o agir do Senhor. Nós temos que nos manter perseverantes. Perseverantes. Filipenses, capítulo de número 1, verso de número 6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Você não foi uma mera escolha de Deus. Vou arrebanhar ele. Não, eu fui para o Evangelho num momento muito difícil da minha vida. Eu não tinha mais saída. Não foi você que veio. Foi Jesus que te escolheu. Mas como assim? Jesus nos escolheu. Todos nós. Ninguém vem a Cristo sem que seja a vontade do Pai. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 16. Palavras do Senhor Jesus: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Você pode imaginar que foi no momento difícil da sua vida que você veio a Cristo. Não, foi Cristo que te escolheu. Ele te escolheu, te chamou e está cuidando de você até a volta dele, porque nós somos escolhidos como a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, e nós vamos, aleluia, rompendo em fé até o dia da volta do Senhor. É o nosso maior prêmio, aleluia, é ir morar nas mansões celestiais. E eu quero te dizer, Cristo não te abandonou nessa dificuldade. Ele está com você. Aleluias. Não desista, não olhe para trás, siga em frente, que Cristo, Ele está segurando em suas mãos e não te abandona.
tenha certeza, o mesmo Cristo que disse a João Batista que Ele continua operando, Ele está operando em nossas vidas. Aleluias. Não se assuste com as más notícias. Não tenha medo. Vá em frente, que Cristo é contigo. Amém? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Agradeço a oportunidade para a glória do Senhor. Aleluias. Deus é maravilhoso, né? Vamos nos colocar de pé? Vamos usar essa arma poderosa? Vamos? Oh, Deus maravilhoso. O pastor disse que há uma arma poderosa, o louvor. As cadeias se abriram. As cadeias se abriram, se quebraram com o louvor, com a adoração. Você crê nisso? Você crê? Vamos louvar ao Senhor? Vamos cantar hinos a Ele? Vamos orar a Ele? Oh Deus, eu creio, Senhor, eu creio, Deus. Eu creio que o Senhor é poderoso, Senhor, para fazer a Tua obra essa noite na nossa vida, Senhor. Oh Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, Senhor, como foi dito, Pai. A cadeia, as cadeias, os grilhões se romperem essa noite, Deus. Eu creio, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus que está aqui nesse momento, que passeia em nosso meio. Cristo vive. Cristo vive. E Ele está aqui nessa noite. Ó Senhor, nós te louvamos. Nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Deus, oh Senhor, apresentamos ao Senhor, Deus, as nossas prisões, Pai. Aquilo que tem nos prendido, Senhor. O medo, Pai. O medo, Senhor. A enfermidade, Senhor. Deus, a timidez, Senhor. Tudo aquilo que tem nos prendido, nós apresentamos ao Senhor essa noite. Em oração, em louvor ao Senhor essa noite. Oh, aleluias. Qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Oh, adore, adore, adore ao Senhor, adore ao Senhor com seu coração. A prisão não é eterna, vai passar. E quem crê jamais desiste de cantar, porque toda vez que uma canção é transformada em oração, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, e é muito forte a minha dor, levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção tão alta que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer e o inimigo
inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há adoração. Oh, aleluias, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, oh, pedimos ao Senhor que as cadeias sejam quebradas. Oh Deus, Aleluia. vem fazer esse terremoto em nossas vidas, Senhor. Aleluia. Para que caiam, Senhor, caiam muralhas. Aleluia. Para que caia, Senhor, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, de avançar, de crescer, oh, de ser libertos através do Espírito Santo. Aleluia. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me cercam vão cair. Quando não há o que fazer, é muito forte a minha dor. Levanto as mãos pro céu e louvo ao Senhor. À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. O Senhor está curando, o Senhor está curando essa noite. E o inimigo vai ceder, porque não há cadeias onde há Recebe, meu irmão, recebe, o Senhor está curando essa noite. Eu sinto que o Senhor está curando. porque não há Oh, está curando a alma de alguns. porque não há Está curando o físico, Senhor. porque Oh, não há rabaxalabás. cadeias onde Oh, rababababaxá. adoro. Oh, adoraremos a esse Deus maravilhoso, esse Deus grandioso. Oh, rabaxá. Porque não há cadeias onde há adoração. Oh, como esse Deus é maravilhoso. Como esse Deus é maravilhoso. Como esse Deus é maravilhoso. Oh Deus, não queremos sair da Tua presença, Senhor. Não queremos sair da Tua presença, Senhor. Esse lugar é bom demais de estar, Deus. Que nós possamos entrar nesse lugar e não sair mais, Deus. Oh, rabaxalabás. Oh, esse lugar que alimenta, esse lugar que aquece, esse lugar que traz paz. Oh, rabaxalabás. Oh, Santo Deus, poderoso Deus. Aleluias, 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 aleluias. Louve ao Senhor com as tuas palmas, amém. Aleluias, 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 aleluias. Dá vontade de ficar, né? Dá vontade de dispensar quem quer ir embora e ficar, né? Porque Deus é bom demais, né? Oh, glória a Deus. Nossa, como eu queria chamar todo mundo aqui na frente pra gente fazer, como a gente não pode, né? O coração fica acelerado. Glórias ao nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, viu, pastor? Glória a Deus pela sua vida, pela sua família. Que Deus abençoe e continue te usando poderosamente. Foi vaso do Senhor essa noite nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Terça-feira nós estamos com o estudo A Igreja Vitoriosa do Senhor. Você faz parte dessa igreja vitoriosa. Vem aprender um pouco mais a respeito dessa igreja em nome de Jesus. Terça-feira às 19 horas. Quinta-feira, enchei-vos do Espírito Santo. E nós cremos que o Senhor tem muito para derramar
O Senhor tem muito para derramar. Também você está convidado às 19h30. Enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Aleluias. Domingo que vem é culto da família, às 18 horas. Você também está convidado. Aos domingos ainda está sendo necessário fazer o check-in, porque o volume de pessoas pode superar a capacidade aqui do templo. Mas durante a semana a gente nem check-in está fazendo. Pode aparecer aí que a gente fica contente, né? Aparece aí do nada assim, falou, apareceu do nada, oh, que glória a Deus, aleluias, né? Amém. É isso, né? Que Deus possa nos levar para nossa casa com essa unção no seu coração, viu? Sabendo que Deus está trabalhando. Ele não abandonou nenhum de nós. Ele não abandonou nenhum de nós. Ainda que seu coração, ainda como o pastor disse, esteja em dúvida, como o próprio João Batista estava em dúvida, você pode estar em dúvida, mas o Senhor está com você. O Senhor está com você, te alegrando e te trazendo novamente essa alegria no coração, amém? Oh Deus, maravilhoso. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa na Tua presença, Senhor. Mas que não seja só uma noite, que o Teu Espírito seja conosco e vá conosco para a nossa casa, Senhor. Continue falando aos nossos corações através dessa palavra, através da ministração, através do louvor, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos acompanhe. Que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre as nossas vidas hoje para todos sempre. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor, amém?